vira e mexe aqui no Flow, eu tenho conversas sobre política, eu tenho conversas como essa que a gente está tendo aqui agora, e eu não tenho nenhuma garantia que essa conversa aqui se fode nesse tipo de filtro. Sim. Então é um problema que eu acho que a gente vai criar mais problemas se a gente tentar essa solução. Não, eu não acho que exista uma solução. Eu acho que é necessária uma solução legal. Eu acho que é necessária uma solução de limites, ainda que esses limites sejam frouxos, digamos assim, ou pelo menos bem... Esse limite de não ganhar dinheiro, para mim já é um limite um bom começo. Mas, sem dúvida, eu concordo com você. Eu acho que a parte da educação é fundamental. Eu acho... Eu me lembro do Lula falando esse ano sobre a importância de falar de meio ambiente em escola, etc. Tal. Eu acho que talvez mais importante do que meio ambiente em escola é pensamento crítico. É você, cara... Todo mundo tem um celular na mão hoje. O que você está vendo? Isso atrapalha na hora do cara ganhar voto, cara. Os caras não querem isso de verdade. Mas eu acho assim... Educação com E maiúsculo, eu acho que é essa educação, né? Como é que a gente se comporta, né? Você, sem dúvida, você cede lugar para a pessoa idosa, você fala bom dia para o porteiro, você trata bem as pessoas. Isso é educação a melhor, né? É como a gente se trata, né? E isso foi o que piorou no mundo com as redes sociais, que tinha um potencial maravilhoso, e tem um potencial maravilhoso, lógico. Pô, primeiro, não simplesmente esse gênio não vai voltar à garrafa, quer dizer, não tem como desinventar, quer dizer, isso já seria ridículo, mas eu acho que é ruim, quer dizer, para a nossa conversa, para a liberdade que foi, por exemplo, vamos voltar da minha época. Um flow não existia, não havia a possibilidade de um flow, de alguém inventar um espaço de conversa e discussão, e que tivesse repercussão. Quer dizer, você teria que ter um dinheiro enorme para você ter, e um alcance, conexão política, para ter uma rádio, para ter um jornal, para ter uma televisão, para ter não sei o que. Porra, não ia rolar. Então, isso é muito bom? É muito bom, não tem dúvida. Eu acho assim, para a democracia, para a conversa, para debate, eu acho que foi fundamental em vários lugares do mundo. Agora, essa porta, muita coisa entrou essa porta dentro, né? Sim. E agora eu acho que a gente tem que, como se fosse um pêndulo que a gente exagerou demais para um lado, a gente tem que voltar esse pêndulo um pouquinho para um lado mais da conversa sobre o que a gente quer viver, né? Como é que a gente quer o mundo da gente? Quem é o cara que tá, por exemplo, tem umas PL rolando aí para... teve a do Orlando Silva, né? Do deputado, que eu acho que foi mal conversada, quando foi lançado, quem né? é o cara da internet, o cara que... Eu não tô falando de mim, tá? Sim, Mas sim. Quem é o cara que tá na internet, que sabe como é que funciona essa parada, não sei o quê, que não é o representante do YouTube, Sim. que é o cara que vive o dia a dia do bagulho, que tá lá debatendo essa porra. Não tem, irmão. E, pô, com todo respeito, Felipe Neto, o Felipe Neto, ele tem, apesar de ser esse cara e tal, ele tem um lado muito claro, politicamente falando. Ele não pode ser esse cara, entendeu? Não, ele é uma das vozes. Então né? tem que ter mais umas 20, porra. Sim, não, tem que ter mais 200, tem que ser mais 2.000. Eu acho que o que eu acho é o seguinte, não dá pra gente fingir que porque esse assunto é delicado, a gente não trate. Eu acho que tem que tratar. Tem que tratar. Eu não tô entrando numa pira por isso de eu não acho que é um assunto também do Congresso, mas eu não acho que é um assunto do Congresso. Eu acho que é um assunto da sociedade, em que a gente tem que ver, pô, vamos falar jornalistas, vamos falar artistas, vamos falar cientistas, vamos falar padeiros, vamos falar todo mundo, vamos falar de adolescente, porque essa questão da depressão, imagina, todos nós, eu estou falando, nós somos de uma idade que a gente fez merda como adolescente, mas morreu ali. Quem é que soube da merda que você fez? Os meus amigos, minha família. Hoje é um diferente. Cara, hoje você tá ali para sempre. Para sempre. A quantidade de histórias horrorosas com meninas, né, de estupro, e que foi filmado e que é postado e que aquilo ali está rolando e os pais desesperados para tirarem da postagem e não tiram. É um troço assim, cara, e aquilo ali vai acompanhar a vida da pessoa, isso destrói as pessoas. Agora, isso tem que ter, que você como cidadão, você tem que saber, se você reencaminhar esse vídeo, você tem que pagar aquilo ali.
aquilo ali, você também tem responsabilidade. Eu acho, a gente tem que parar de achar, e eu acho que uma das coisas que eu sinto muito, assim, a gente tem que parar de pensar que o governo é responsável. Nós somos responsáveis. Nós todos somos responsáveis. A gente tem que conversar sobre essas coisas e cobrar, entendeu? Resoluções. Mas eu acho que esse tema, que hoje é o tema que não tem como evitar, porque tem todo mundo rede social, todo mundo tem um celular no bolso, todo mundo tem um grupo WhatsApp, a gente tem que conversar sobre o que isso está fazendo para as democracias, o que está fazendo para a nossa sociedade, o que está fazendo para o nosso convívio, e o que a gente quer. A gente acha que é legal? Tá bom. Em nome de uma ideia de liberdade de expressão completamente vaga, a gente vai negar as coisas objetivas que estão acontecendo, não dá para negar. Esse troço, em São Petersburgo, lá eu tive, um prédio de gente bolando coisas para atacar a Europa, atacar os Estados Unidos, atacar democracias de uma maneira geral, né? E a democracia, voltando ao que a gente está falando, sabe, não é perfeito, mas, a alternativa é muito pior, sabe? A gente nem conversa, né? Nem ouvem a gente se não for em democracia. Então, vamos conversar sobre isso e não precisa fazer um projeto rapidinho para ter que aprovar daqui a 6 meses. Não! Toda hora é isso, Mas aí é que tá. Vamos fazer uma coisa que vamos pensar. Quem vai conversar isso? Quem vai ser o representante de quê? Quem são as pessoas que já viveram? Quais são os casos reais que aconteceram em relação à democracia, em relação a pessoas, gente que se suicidou. A gente teve recentemente no final do ano. Recentemente uma garota, né? Um troço assim. Cara, a gente não pode aceitar que isso é assim mesmo, mas assim, porque as big techs querem ganhar dinheiro. Não. O que não pode rolar, na minha opinião, eu tô vendo toda uma movimentação política em volta dessa parada que aconteceu no final do ano passado com o suicídio da Jéssica, eu acho o nome dela. Acho que sempre tem um pra caso ressuscitar a PL do Orlando, que, cara, eu li, reli, falei com uma porrada de especialista, falei com o deputado, falei não sei o que e tal, não sei o que. Cara, aquela PL ali, ela abre brecha pra gente criar censura. Sim. Sabe? E que é um problema muito óbvio a gente colocar na mão de um órgão estatal, por exemplo, o que pode e o que não pode ser dito, mesmo que porque pode chamar qualquer coisa de qualquer coisa. Eu sei, Igor, mas assim... Mas isso muda de lado. Eu né? sei, mas esse argumento teu, eu acho que não se sustenta em relação ao que é o processo civilizatório. Eu chegar aqui e começar a defender a escravidão, desculpa, mas não dá. Não dá. Eu começar a chegar aqui de defender estupro, não dá. Mas isso aí já é crime. Sim, estão falando assim, mas eu acho que a gente tem, como o nazismo, aquele tal, eu acho que tem coisas que a gente colocou como lei porque isso está fora. Agora, eu acho que a gente tem que avançar nessa conversa para chegar num ponto. E eu repito, eu acho que o primeiro ponto não pode bombar na internet ódio e agressividade, porque isso dá dinheiro. Porque isso dá dinheiro para as empresas e elas impulsionam isso, elas botam lá em cima para você ler, isso não pode. Isso não pode ser um business. Um negócio de destruição de gente e destruição de democracia não pode ser um negócio. Não pode ser. Podemos voltar a um ponto seguinte, o cara até vai postar na internet, mas não vai poder bombar. Porque bombar não pode. Alguém que queira ler o cara e que acompanha o cara e gosta do cara, beleza, é do jogo. Mas entendeu? Eu acho que é uma diferença qualitativa. Mas é complicadíssimo entre você poder... a gente dizer o que vai bombar e o que não vai. Sim, mas por que é complicado não significa... Tanta coisa é complicada ao longo da humanidade. Sabe? Mas pode ser usado criança como trabalhava arma, em mina, sabe? 8 horas de trabalho é uma coisa que, é uma conquista cara, eu tô social. Pensando, inclusive, em você, porque vamos dizer que você muda o governo e agora é o Bolsonaro de novo, quando ele puder ser eleito. E aí você tá fazendo um trabalho lá de trazer à luz coisas que você acha que são vacilações do governo lá. O cara pode falar que é mentira, e se você se fudeu. Eu acho que a diferença de um bom jornalismo é que você mostra que é mentira, entendeu? Você tem argumentos para mostrar, você vai nos lugares. E você é testemunha, de certa maneira, de olha o sofrimento dessas pessoas. A gente está com 33 milhões de pessoas passando fome e a gente não tinha isso. Então, o problema do governo Bolsonaro não era simplesmente o que ele dizia,
eram as coisas concretas. Passou a existir um nível de pobreza aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, centro aqui de São Paulo, que eram coisas que a gente não estava... A gente sempre foi pobre, mas a esse nível a gente não estava acostumado a ver, já fazia um bom tempo. Isso é real. Então, a gente tem como mostrar essas coisas. Se vai ter gente hoje que vai xingar a mídia, dizer, não, a mídia é vendida, que gente que vai chamar a TV Globo de comunista, por exemplo, que é um troço ridículo, mas a gente vê na rede gente chamando a TV Globo de comunista. Meu Deus do céu, TV Globo comunista. Como se a mídia tradicional fosse comunista. Possível, gente. A mídia tradicional é cara. Como é que eles não sabem o que é comunismo? Sabe? Além disso, assim, até é ridículo, né? Nazismo, comunismo, esses exageros nos rótulos são tão absurdos. Assim, a pessoa não tem noção do que foi o horror do comunismo, não sabe o horror do nazismo, sabe, empregam esses termos sem nenhuma responsabilidade. Mas assim, a gente tem como um bom jornalismo, ele não é perfeito, obviamente. As redes, essas instituições, digamos assim, que já são, né, antigas, um Estadão, uma Folha, uma Veja, uma TV Globo, erram. Agora, tem um histórico de muitos acertos. E tem um histórico de jornalistas, de pessoas capazes de contar uma história e mostrar por que esse lado é complicado, porque esse lado não foi bem, porque essa discussão está errada, caminhando. Vamos falar de segurança, por exemplo. O uso de câmeras nos policiais. É uma coisa que é meio... Os números são incontestáveis. Morre menos gente. E a gente, como sociedade, deve desejar um mundo que se mate menos. É melhor. É menos violento. Morre menos gente. Então, por que politizar isso? Por que politizar uma vacina, por exemplo? Por que politizar ciência? Quer dizer, vamos falar de fatos, né? Vamos voltando, né? Ser adulto é exatamente pensar, ver as consequências das coisas baseado em fatos. Então, a discussão nas redes sociais, muitas vezes um fala que é terra plana, o outro fala que o mundo é redondo. É uma conversa? Não é uma conversa, né, gente? Não é, entendeu? Não é uma conversa. Não, e é como ficou, como se fosse possível que certas coisas voltassem a ser debatidas.